Olá, bem-vindo a essa aula Bonus Round do curso de Criatividade do Murilo Gun. Eu sou Bruno Mota, a gente vai ter uma aula agora e eu vou dar sete dicas, 7 itens, vou contar 7 coisas para você sobre humor que você adoraria saber, mas não saberia nem como perguntar para as pessoas. E eu tenho certeza que você vai poder usar isso sempre que você quiser vender uma ideia. Não só vender num processo de compra e venda envolvendo dinheiro, assim, para dar uma aula, para fazer uma apresentação, para passar para frente as ideias relativas a um projeto. Quando eu falo vender uma ideia, fazer as pessoas comprarem, acreditarem em você e, por que não, também fazer um pouco de humor. A ideia de explicar um pouco para vocês sobre alguns processos de humor é para que qualquer pessoa consiga entender um pouquinho da teoria e um pouco das ferramentas que nós, comediantes, que a gente usa, e você vai poder aplicar isso amanhã, semana que vem, na próxima semana, quando você tiver que convencer alguém de uma coisa. E a ideia principal é que humor vende. Humor vende. Humor ajuda as pessoas a comprarem o que você está falando, acreditarem em você. Eu sempre achei que quando a gente faz... enquanto comediante, toda vez que eu estou fazendo as minhas piadas ali, eu sempre tento passar alguma mensagem ali embaixo da porta, né? A pessoa ri, ela vai pensar naquilo em casa depois. Então eu acho importante você saber, enquanto comediante, sei o poder da comédia. Então eu vou tentando passar coisas que eu acredito, que eu acho que vai fazer bem para as pessoas, ali nas mensagens cifradas no Mary Poppins, no filme do Walt Disney. Não a autora, a Travers, não tem isso nos livros dela não, mas tem a canção A Spoonful of Sugar Helps the Medicine Goes Down in the Most Delightful Way. Então, às vezes, um pouquinho de açúcar ajuda o remédio a descer e a pessoa deixa o organismo processando aquilo, enquanto ela deu risada. Antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou o Bruno Mota, sou comediante, não sei se todo mundo me conhece, já fiz um monte de programa de televisão, já fui no Jô algumas vezes, né? Tem entrevista no Jô, fiz aquele Humor na Caneca do Jô, e já voltei no Jô, já reprisaram o Jô, gosto muito de ir no Jô. Fiz um monte de programas, somente esse que tem sempre humorista, assim, programa do Tom, Ana Hickman, Hebe. Falhou o microfone, gente, que curioso. Vou falar de novo. Exatamente, fiz tudo quanto é programa. Eu já fiz bastante programa, vocês devem ter me assistido. Faço isso há 15 anos, desde que comédia stand-up não era moda, que agora é moda, né? É igual, a criança antigamente respondia que queria ser ator, astronauta, modelo, manequim. A comédia stand-up é o novo modelo manequim. Comédia stand-up e ser DJ são os novos modelos e manequim da nossa época. Todo mundo acha que é fácil a comédia stand-up, porque não precisa de nada, né? Não precisa de uma grande estrutura, e as pessoas entendem que como não precisa de nada, não precisa nem ser bom. Precisa de ser muita coisa. Essa aula vai dar pra vocês conhecimentos que alguns comediantes stand-up nem têm. Assim, eles atuam mais empiricamente. Muitos comediantes atuam empiricamente, tá bom? Vamos começar aqui. Estou no cenário do Fórmula 404, que é o meu canal de vídeos, que pode assistir na internet. Além do meu canal com vídeos stand-up, tem o Fórmula 404 também. Apresento vídeos virais com Lendo Nassif, exatamente aqui nesse cenário onde a gente grava. Antes de começar a falar um pouco assim sobre a análise teórica do humor, é importante lembrar que assim, tem uma frase do E.B. White, é o cara que escreveu Stuart Little. Ele falava assim: analisar humor é como dissecar um sapo. Poucas pessoas se interessam e no final o sapo morre. Mas acho que é importante para vocês terem uma certa noção de como funciona, né? Um pouco da teoria, mas tem uma coisa principal que acho que ajuda muito a você conseguir exercitar o humor sem ser chato, sem ser inteligentoide. Número 1. Se tivesse uma cartela, uns gráficos, viria... Número 1. Comédia é uma brincadeira que você ganha por pouco. Você, no papel do agente de comédia, tá? Como se você fosse o comediante, o cara que está dizendo a piada. A comédia é uma brincadeira de um comediante, tem que ganhar por pouco. É como brincar com uma criança. Qualquer brincadeira que seja. Se você der uma lavada, ganhar disparado, a criança não vai se divertir. Agora, se ela ganhar também lavada de você, não tem graça. É isso.
é uma corrida que você aposta com o público, e você tem que dar sempre chance das pessoas chegarem perto de você, entendeu? Porque se você chegar muito na frente, ela não, e se ela chegar muito na frente, ela, entendi essa piada muito antes, quando chegar no final, eu já entendi. E é mais ou menos isso. Tem gente que acha que fazer comédia é fazer um quebra-cabeça indecifrável, e aí termina e fala, nós são burros, vocês não entenderam. Não, você não entendeu? Não é fazer um enigma, é uma outra coisa fazer comédia. É um enigma pertinho ali da pessoa. Por isso que às vezes o comediante tem só que dando elementos pra pessoa entender melhor, sabe? O palhaço sempre tem o tempo de entender junto com as pessoas. O Chico Anísio falava uma frase, que é uma aula de comédia, que assim, comédia, quando a pessoa entende, ela ri. Agora, quando ela não entende, ela diz não entendi. Isso quer dizer o seguinte, assim, quando ela entende, ela não diz entendi, né? Ela ri, porque ela entendeu. Quando ela não entende, ela diz que não entendeu. Então você tem que ganhar por um pouquinho, sabe? Não pode ser uma adivinha, não pode ser um puzzle. Não existe riso retroativo. Isso vai estar aqui dentro do nosso item número 1. Riso retroativo é um termo interessante para você entender quando você está tentando ali criar uma piadinha, ver se ela surge. Muito comediante faz isso, tá? É um erro comum. As pessoas elas acham que existe. Riso retroativo é aquela piada que a solução está no final e faz tudo aquilo até aquele momento ser engraçado. Algumas anedotas são assim, tá? Tem uma revelação no final e você viu que tudo que aquilo falou antes agora tem graça. Só que a anedota é curtinha, então tá perto ali e tem graça. Agora numa coisa longa não tem. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é riso retroativo. Se um cara confundiu um restaurante de fruto do mar, né? Tem lá frutos do mar, aquele restaurante de frutos do mar, com vamos falar assim, uma casa de meninas, uma casa que oferece um relaxamento, um happy end, e ele entrar e tiver lá, ele confundiu, ele achou que estava entrando no restaurante, de repente falar assim, entrei aqui pelo cheiro de bacalhau, agora estou sentindo outro cheiro, é pirarucu? Isso tem graça se o espectador souber antes que ele está confundindo um restaurante com uma casa de meninas, entendeu? Se a pessoa só souber depois, até ela saber, ele está só falando, que cheiro de bacalhau, tem pirarucu, tem baiacu, como é que é? Tem lagosta? Entendeu? Numa anedota curtinha, essa revelação tem graça que você acabou de ouvir. Mas tem gente que cria cenas inteiras baseadas numa revelação que está só no final, sabe? Uma mulher dando mole para um cara, de todos os jeitos, fazendo as coisas, falando uma frase de duplo sentido. Aí no final ela é homem. Essa piada tem 10 segundos de graça e a cena teve 5 minutos que só tem graça para quem já sabia que era uma mulher. Então assim, não tem como você rir tudo. Eu vou rir agora os 5 minutos que eles estavam enganando. Não existe. Agora, se no começo você sabe, o personagem não sabe, você ri da situação. Não existe riso retroativo. Número 2, que se nós tivéssemos vinheta faria número 2. Você ri do que você conhece. Muitas vezes as pessoas não entendem a piada porque elas não têm a referência. É assim. Sem código, a porta não abre. Quem é o seu público? Você está fazendo a sua palestra, dando uma aula, ou vai fazer uma apresentação. Quem são aquelas pessoas? Às vezes só está dentro das referências dela, vai te dar mecanismos suficientes para você usar as ferramentas comuns de comédia para aquelas pessoas ali. Quem é o seu público? Então, sempre que eu vou fazer um show, eu faço muitas apresentações em congressos, em encontros, em ambientes corporativos. Então o que eu faço sempre que eu posso isso é uma boa dica para você, quando você for fazer alguma apresentação. Fazer o caminho que as pessoas fizeram para chegar ali, comer o que eles comeram, ir onde eles foram, se tem um check-in, se tem um lugar para pegar uma credencial, ver a credencial, se municiar de todas essas armas, ver onde eles passaram, estava molhado, aqui chove, tá um negócio, tem duas lanchonetes na porta, uma cafeteria, eles sempre passam aqui, nossa, que interessante, tem uma lanchonete de suco na frente de um de fritar pastel. Então você vai se municiando
porque você ri do que você conhece. Então, assim, quando eu faço apresentações corporativas, eu vou vejo o que eles conheceram antes de mim, presto atenção em todas as apresentações que vêm antes de mim, porque as pessoas também estão prestando atenção e aquilo pode ser uma ferramenta de comédia. E as pessoas só riem do que elas conhecem, do que elas não conhecem, elas não riem, porque elas não se identificam com aquilo. Eu faço muito show, a gente viaja muito, principalmente para fazer não só apresentações, espetáculos, teatro, mas mesmo eventos. Às vezes a gente fica em hotel barato, o cara quer contratar você, ele vê lá seu preço, mas ele quer economizar. Então o evento é num puta de um hotel, o cara te hospeda num hotel de puta, pra ele é igual. Não tem muita diferença entre o puta hotel e um hotel de puta. Todo mundo já ficou em hotel barato, uma vez na vida pra economizar, uns que não tem nem a cortina no banheiro, tem um rodo pra você puxar água. A cortina é até marcar, o rodo é pra humilhar o cliente, né, pra saber que pagar R$19,90 no pernoite. E... sabe, o hotel barato não tem aquecimento central, chuveiro elétrico, sabe, o apartamento velho da gente, chuveiro elétrico, às vezes o lugar faz frio, faz muito frio, aí no chuveiro elétrico você sempre quer aquela água quentinha, e você já viu que todo mundo já fez isso, né, você fica ali tentando, fica girando a torneira assim, até dar, né, eu me sinto às vezes, é que nem arrombar um cofre, né, você tem que descobrir a combinação da água quente, você fica girando tem gente que marca no azulejo, já fizeram isso, de deixar assim, ontem veio até aqui, que se você passa também é tipo, perdeu tudo, acho que zera. Essa é uma piada que eu uso para abrir o show várias vezes, porque ela é fácil, a identificação, só que em vários lugares que eu vou, eu na hora começo a perceber que essas pessoas não têm esse problema. As pessoas não estão rindo, não faz frio lá. Às vezes eu faço um show no Nordeste, em Manaus, em Belém, e tem várias cidades que eu vou começando isso e vou percebendo, é claro, eu estou em Manaus. Eles não entendem, eles não conhecem, eles não se identificam, não tem frio aqui, não tem esse momento onde essas pessoas queiram uma água fria. E não é, comédia também não dá pra ficar trocando, né? Vai ficar frio pro calor, vai dar piada. Não, você tem que pensar no que você vai fazer antes pra ver se... Não, aqui não tem. Então, eles não conhecem, eles não riam, eles não acham graça. Eu tenho sempre que... Eu presto atenção e mudo já o assunto pra alguma outra piada de hotel que eu tenha que seja mais universal. É isso, se você não conhece, você não se identifica, você não ri. Então essa dica que fica assim, faz o que as pessoas fazem, veja o que elas são, veja de onde elas são, a maioria daqui é Curitiba, Porto Alegre, tem frio, São Paulo, então não posso fazer umas brincadeiras com isso, demorou a chegar, a maioria demorou a chegar, a maioria chegou rápido. É bom saber quem é o seu público, né? Número 3. Em muitos casos, comédia é tragédia mais tempo. Sendo que tempo tem que ser maior do que a tragédia. Né? Essa é uma teoria de humor. O Groucho Marx falava, um amador acha engraçado vestir um ator de velhinha e empurrar ele da escada. Um profissional sabe que isso só tem graça se for uma velhinha de verdade. Esse caso explica, ele exemplifica duas teorias bastante abrangentes de por que o homem ri. Alívio é a teoria do Freud. Você se alivia por não ser você, ou por uma situação, é uma válvula de pressão. Também, às vezes, a situação está tensa e aquilo é um alívio para aquela tensão que existia. Em filme muito dramático, em filme de terror, às vezes tem justamente o alívio cômico. Às vezes não é uma piada muito grande, mas assim, se você está fazendo uma aula, uma apresentação e por algum motivo um pouco pesado, você fazendo uma piada menor se torna maior ali porque as pessoas precisam de um alívio. Essa é a teoria do Freud, a do alívio. Superioridade. Para Platão e Aristóteles, a teoria da superioridade do riso é rir da desgraça alheia, né? Segundo Aristóteles é bem simples também. Quando você ri de superioridade, quando alguém se dá mal e você está feliz de não ser como eles. Ele é tão pobre, que bom que eu não sou pobre. Ou no caso, a velhinha está rolando da escada, que bom que eu não sou a velhinha nesse momento, eu sou jovem, mesmo que eu rolasse da escada eu estaria bem. Essas duas teorias, elas meio que se combinam nessa
nessa piada, Groucho Marx da velhinha, que também mostra que comédia é tragédia mais tempo, sendo que tempo deve ser maior que a tragédia. No sentido de que assim, eu não conheço essa velhinha, ela não é minha avó, não é uma grande tragédia, ela ri, o tempo pode ser, um pouco depois que uma velha cai numa escada, você já pode fazer uma piada se você não a conhece. Se for sua avó, você precisa de muito tempo, porque é sua avó. Esse é o tempo deve ser maior do que a tragédia. Então, a gente é brasileiro, a gente já sabe que nas maiores tragédias se faz piada. E é isso, começa a ter graça um tempo depois, né? O Letterman foi o primeiro cara que fez piada depois do 11 de setembro, com o 11 de setembro. Ele entrou no ar dizendo assim, eu acho que já deu o tempo. A gente já pode fazer piada. Então, a linha entre tragédia e comédia é um pouco tênue. E é isso, você também pode observar isso quando você estiver fazendo uma apresentação, né? Onde está a linha ali, a distância das pessoas entre tragédia e comédia. Só de você brincar com isso, é o bom e velho brincar com fogo, já vai ser divertido para as pessoas, né? Porque mistura um pouco de superioridade, um pouco do alívio, de que bom que alguém está falando dessa situação, alguém precisava dizer isso. É interessante ter isso em mente. Pode acreditar que a gente vai teorizando e colocando algumas coisas em mente, o seu cérebro vai trabalhando aí atrás para conseguir entender. E na hora que a gente for falar das ferramentas, logo no final, a gente vai colocar tudo isso em prática, uma sequência. É uma pena que a gente não possa debater, né? Que alguém possa dizer alguma coisa e a gente responder, mas seria bastante interessante. E vocês podem pesquisar também essas bibliografias, esses pesquisadores que a gente está falando aqui, também esses termos. Bom, o quarto item. Quem é você? Então você tem que conhecer a plateia, mas quem é você, sabe? O comediante stand-up, que é ele mesmo em cena, ele tem que pensar bem quem é a persona dele. Não no sentido de fazer um personagem, né? O comediante que faz um personagem, ele sabe que personagem ele é e ele vai deixando muito claro para a plateia, qualquer que seja o personagem. É uma velhinha, esquecida. Então isso vai compondo para as pessoas o cenário das piadas. As piadas vão fazendo muito sentido, porque claramente é uma velhinha esquecida, mas que é muito rica, mas que é rica. Agora, o comediante stand-up, ele tem uma persona, que ele exagera um pouco, mas só para deixar mais claro para as pessoas quem ele é, para aquilo ter mais graça, entendeu? É quando você ri de um amigo seu e fala assim, exatamente o que ele faria exatamente o que ele fez. Isso é engraçado porque é essa pessoa. Então, assim, talvez na sua 20ª aula para os seus alunos na faculdade, seus alunos já saibam quem você é e sua brincadeira possa ser mais curta, não precisa nem de muita explicação para a pessoa entender. Mas numa palestra, numa apresentação que é o primeiro dia, assim, o público tem que identificar quem você é, sabe? Às vezes algumas piadas sobre a sua relação dependem de quem você é, se as pessoas sabem quem você é. Então tem uma certa certeza ali de quem você é e de que as pessoas sabem para você fazer essas piadas sem fazer à toa. Uma dica pequena que pode ajudar você a não ficar se contradizendo à toa, sabe? Tem um comediante que tem um personagem, enfim, um comediante. E aí tem uma sequência, num momento ele tem prisão de ventre, porque é necessário para aquela piada, e numa outra, ele come um negócio, já vai logo pro banheiro, que acontece toda vez, que é necessário para aquela outra piada. E eu já vi ele se dando mal, e ele fala assim, por que não dei mal? Porque essas piadas se contradizem, quem é essa pessoa? Sim, se você tivesse a mesma coisa todas as vezes, né? Essas duas coisas, elas são antagônicas. É curioso, mas as pessoas não pegam você na mentira racionalmente, só não soma para elas. Então, quem é você, né? Você pode até... Comediantes, geralmente, tem uma piada de apresentação que dizem muito sobre eles. É uma piada rápida, que em poucos segundos já dá para as pessoas uma pista de quem vai ser aquela pessoa. Isso é muito bom porque tem duas coisas. Primeiro, te apresenta, já deixa seu personagem claro. E segundo, no caso de um comediante, não no caso de vocês, que podem usar para diversos, não é para todos os casos que isso se aplica, mas o comediante, ele precisa rapidamente dar uma piada para as pessoas, no caso ele não ser um grande conhecido, um mega famoso, só para dizer para as pessoas assim, viram? Eu sei fazer vocês rirem, tá? Então essa aqui levou 30 segundos, então agora é meio
que ele tem 1 minuto para fazer a outra. Não estou inventando um tempo aqui, uns 45 segundos. Aí ele faz em 45, as pessoas falam, ele é engraçado, ele ganhou, a outra já pode demorar um pouco mais, né? Do meio pra frente ele pode ter até piadas demoradas que as pessoas já sabem que, não, ele é engraçado. Quando as pessoas não sabem, você demora, você perde a pessoa no meio, essa pessoa não vai ser engraçada hora nenhuma. Então o comediante tem isso, por isso que a piada de apresentação é importante que ela seja breve. Mas é só pra você observar se as pessoas sabem quem é a sua persona, quem é você. Porque as pessoas riem do que elas conhecem, lembra? Então se elas conhecerem e souberem quem é você, elas podem rir mais quando você brincar com a sua própria personalidade. Número 5. Agora é o núcleo dessa pequena aula bônus round para vocês. Sabe quando é uma piada? As pessoas ficam na dúvida, né? Mas quando é uma piada, quando não é uma piada? Uma piada é quando as pessoas riem. É aí que é a piada. Muitas vezes a gente não vai saber se era... Nossa, eu tava tocando um negócio, né? Não sei se vocês ouviram aí, mas é o tipo de coisa que só... depois que resolve que eu percebi. Às vezes não tem muita explicação porque é uma piada. Mas se as pessoas riram, era uma piada, né? Mesmo que você não soubesse. Agora a gente vai teorizar um pouco sobre piadas. Tem a teoria mais complicada, mas atualmente em vigência, a teoria da moda da comédia. Ela reúne um pouco de todos os tipos de humor, assim, ela é um pouco elaborada, mas é interessante saber. É a teoria chamada violação benigna, quem quiser procurar. Benign Violation. O Peter McGraw. Mac de McDonald's e Graw de Graw. G-R-A-W. A teoria da violação benigna do Peter McGraw, até anotei aqui pra gente ver porque ela é um pouco elaboradinha. O Peter McGraw tem tipo um laboratório de humor, que pesquisa coisas que tem a ver com humor. Quem quiser pesquisar o nome dele, muito útil aí, essa bibliografia. Violação benigna, ela propõe que essas duas condições devam ser satisfeitas ao mesmo tempo, tá? Que é violar ao mesmo tempo que você é benevolente. Por isso que é a violação benigna. Ou seja, para uma coisa agressiva ser percebida como inocente, e isso faz essa coisa, em vez de ficar agressiva, ofensiva, ser engraçada, ao menos uma de duas condições tem que ser preenchidas. Entendeu? Entendendo um pouco o cenário? É parecido com o que a gente estava falando de comédia, tragédia mais tempo, né? Sendo que tempo tem que ser maior que tragédia. É parecido com isso. É assim, porque para que uma grosseria, uma agressividade não seja percebida só como agressividade e grosseria, para poder ser percebido com uma certa inocência, isso faz aquilo ficar engraçado em vez de ser ofensivo. A gente tem que preencher uma dessas 3 condições. A primeira, a regra violada deve ser contraditória com outra regra que fica preservada gerando uma contradição. Essa é a número 1. Então assim, você viola uma regra, mas mantém outra. Só de explicar eu já acho engraçado. O que é isso? Tipo assim, depois fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. É bem jeitinho brasileiro, né? E aí tem uma contradição, isso acaba sendo engraçado. Uma regra ser maior que a outra, né? 2. A regra que vai ser violada é fraca e pouco importa para as pessoas. Isso, ok, isso é engraçado. É tipo, nossa, também é engraçado. E 3, a violação é psicologicamente distante do público. Nesse sentido que eu expliquei lá no começo. Assim, a velhinha caiu. Não é sua avó, 5 segundos não é necessário que você dizer pro lado fazer a piada. É sua avó e você esperar que ela se recupere no hospital para isso aí ter engraçado. Então tem que ter essa agressividade tem que entender a distância daquele público sobre umas piadas. Eu faço um espetáculo chamado 1 milhão de anos em 1 hora. Fala da história do mundo em 1 hora. Tem piada de tudo, inclusive de algumas religiões. E guerras, tem de religiões, tem de guerras. Tem um momento lá que eu brinco com os alemães e o fato dos alemães adorarem guerra, quererem terem feito muitas guerras.
que é uma parte engraçada do espetáculo. E, de novo, como daquela vez, mano, eu percebi, tava fazendo um espetáculo um dia e vi, tipo assim, rapaz, não tá engraçado, as pessoas estão um pouco tensas aqui. Quando eu percebi que eu tava fazendo no interior de Santa Catarina, colonização absolutamente alemã, muito chato começar a dizer pros alemães quais são os problemas deles. Né, assim, essa violação, né, de dizer que os alemães adoram guerra, eles são loucos por guerra, saem de uma fronteira para outra, enfim, ela não estava psicologicamente distante daquele público. Ela estava no sangue daquelas pessoas, né? É importante ver isso. Então, o que eu fiz foi acelerar, abortar um pouquinho, deixar para lá e passar logo para a próxima piada. Então, a violação benigna. Ela tem a ver um pouco com a teoria da tragédia mais tempo. Mas, na verdade, o que é importante, assim, às vezes, não vai ter uma explicação pro que você falou ser engraçado. Né? Quem fala muitas vezes em público vai perceber que a gente está falando em público, a gente às vezes é tomado por uma inspiração e às vezes sem querer você consegue uma risada. Anota onde está aquela risada, mentalmente, no papel, se tiver um papel, tenta lembrar depois. Tem vários mecanismos, né? Você anota, você grava a sua própria palestra e repete. E você vai ver que talvez fosse ali uma piada. Antes de falar um pouco sobre repetir, tem isso. A gente, fazendo espetáculo de comédia, assim, a gente vê que às vezes não é nem a gente falando, tá? A gente tem uma frase ali planejada, a gente é tomado por um cavalo, assim, cavalo no sentido espírita, né? A piada toma conta, você fala ali uma frase arrumada que você nem não tinha notado, assim. A piada sai pronta, às vezes. A Dani Calabresa, ela fala assim que às vezes comédia é que nem se você cair, tá em queda livre de um despenhadeiro, e cada piada que você conta e as pessoas riem é uma folha em que você se agarra, sabe? Um aplauso, um paraquedas que se abre, depois ele fura. Então você vai tentando se salvar, sabe? Você vai tentando dizer. E o que acontece? Às vezes quando você tem uma piada boa, você confia nela, você dá a piada e por algum motivo ela falha, você errou, você gaguejou, alguém falou no meio, alguém tossiu. Às vezes você precisa tirar da manga uma outra piada a mais do que aquela última com que você confiava. E às vezes, nesse desespero de se agarrar nesse despenhadeiro e querer abrir o paraquedas, você consegue uma piada que você nem tinha. Então assim, dá uma confiada, fala de novo, repete outro jeito. Às vezes você acha um jeito melhor. Você é tomado por essa súbita inspiração. E às vezes a gente escreve e acha que é engraçado, uma coisinha ou outra, e as pessoas riem. Você notou aqui, acho que aqui é uma... A pessoa riu aqui. Ou... Sabe, às vezes o público que decide onde é a piada. Às vezes é mais engraçado do que você não imaginava. Anote, repete, faz igual. Repita. Não fique viciado só em novidades, no comentário espirituoso na hora. É muito valoroso, é muito engraçado, mas assim, descubra o prazer de executar o antigo com perfeição. Isso leva a gente até a nossa dica, nossa aula, nosso item número 6. Tem que usar duas mãos agora, nossa vinheta está mais elaborada. Repetição traz profundidade. Repita. É isso. Repetição traz profundidade, traz segurança, traz confiança, além de significado. Isso é muito importante para o ator. Ensaiar em francês é répétition. Répétition, não sei falar francês, mas é porque é repetir mesmo, exatamente como. E tem uma coisa que, para quem faz teatro, o comediante se dá um pouco menos, a não ser aqueles que vieram do teatro. E você repete 5 vezes, 10 vezes. Repetindo. Mas lá pela 15ª, pela 20ª, e tipo, está falando 30 vezes, você descobre, na repetição, assim, traz profundidade, né? Gota d'água em pedra dura, tanto bate até que fura, vai trazendo profundidade, e você descobre outro significado naquilo que você está dizendo. Isso muda o subtexto. O subtexto é aquilo que você não diz, não precisa colocar em palavras, e muda o resultado final. Né? É muito interessante repetir, além da segurança, da confiança que dá, e desse significado. E sabe... Significado é importante para você saber o que você está dizendo, né? Para você, a confiança faz diferença.
que eu estava falando sobre repetir também, como é que a gente usa para poder repetir o lugar onde as pessoas riam, a gente não sabia que tinha uma piada, e anotar, não anotar, tem um método muito bom. Sabe aquela pessoa mais crítica do seu público, aquela mais chata? Por que ela não pode ser você antes das outras pessoas? Você mesmo. Às vezes, se gravar, às vezes você mesmo gravar sua apresentação vai limpar um monte de problemas seus. Principalmente se você puder gravar em vídeo. Nem sempre. Áudio já faz uma manutenção mais fácil, mais prática. Mas em vídeo, e você se vendo, talvez você diga, nossa, como eu abro a mão. Muitas vezes coisa chata. Se eu tivesse nessa plateia, eu diria que essa pessoa é muito chata, né? Eu diria, né, que a pessoa, né. Nossa, como eu falo, né? Tira, né. Nossa, eu tive que tirar esse monte de né, porque eu tô falando né. Né? Então, se você se assiste, você vê, nossa, como eu fujo, ou bato no microfone, ou distancio, não dá pra ouvir. Às vezes você se gravar, já vai fazer de você aquela pessoa mais crítica do seu público, você já vai limpar, você já vai observar, você não vai precisar passar por isso. É interessante. Gravar em áudio é uma manutenção mais fácil para você ouvir as risadas, brincadeiras, o que você te ocorreu na hora que você falou, mas gravar em vídeo pode ajudar muito a você limpar o seu desempenho. Vamos então agora para a nossa aula, nossa dica número 7. As nossas 7 dicas para você aprender a fazer humor. Logo depois a gente vai falar das ferramentas, que aí coloca tudo isso em prática. Presta atenção no ambiente. Né? Então, se as pessoas só conhecem, para rir elas têm que conhecer, para rir elas têm que se identificar, elas só riem do que elas identificam, do que elas conhecem. Então, ouça. Assim, se você detectar algo que foi falado antes de você, na palestra anterior, na apresentação anterior, ou por alguém que fez uma abertura antes de você, e que foi engraçado, simplesmente você acha o lugar de encaixar no seu texto, entendeu? Aquela mesma coisa. Você pode achar o ouro que um outro cara apontou. Sabe, assim, o outro cara só fez um X e não foi lá cavar o ouro. Você pode chamar aquilo de seu, você pode tomar posse de uma coisa que alguém não tomou, porque ninguém vai tomar, isso foi jogado fora. Então, às vezes o cara falou uma frase que ele não percebeu que foi engraçado, ou que nem chegaram a rir, mas isso é muito engraçado falar isso de novo, cara. Como é que ele falou isso sem querer? Anota, se você encaixar isso na sua apresentação, vai ser muito engraçado. E quando você achar isso, quando você fizer o teste e for engraçado, aí você ganhou um gatilho mental e toda vez que você precisar nessa apresentação falar isso de novo é ouro, é um aplauso, porque você foi muito sagaz, sabe? Eu ia dizer sarcástico e ia me trair um pouco aqui. Mas muito sagaz de ter pensado naquilo e você vai ganhar mais um aplauso. Isso pode ser com o seu próprio material, você descobrir uma coisa que vale ouro, você guarda ele na manga sempre que precisar, daquele próximo paraquedas, aquela última folha para se agarrar, você usa isso. Mas, se você prestar atenção no ambiente, além do caminho, viver o que as pessoas viveram, como é que as pessoas comeram, ouvir, né, a apresentação, até é bom para você não repetir nada. Esse é um erro também muito comum de comediante, não só comediantes iniciantes. Não prestar atenção no show. No caso, é um show, né? O que falaram antes de você? Como é que o mestre cerimônia te apresentou? Você pode usar isso. Se ele falou com alguém, como é que você chama? Bruce? Nossa, Bruce. Tu é o quê? Tu é o Batman? Tu trabalha num banco, Bruce? Nossa. Pronto. Você já tem ali um elemento. Se você falar com o Batman, a qualquer momento da sua apresentação, sabe? O cara usou uma frase, usou errado, você brinca, justifica pra ele. Você vai descobrir ouro. Presta atenção, não tenha medo de usar. Principalmente você. Quem não é comediante tem a vantagem de não ser comediante. Então, no meio da palestra, joga uma piadinha, não ria no seu comentáriozinho, até você achar o seu comentário que vale ouro. E guarda ele. Essa coisa de trazer de volta, uma das coisas, é uma das ferramentas da comédia que a gente vai falar agora para vocês entenderem. A gente falou um pouquinho da teoria nesses 7 itens, né?
E agora a gente vai falar das ferramentas. Só para vocês lembrarem os itens antes de falar das ferramentas. Então assim, número 1, comédia é uma brincadeira que você ganha por pouco. Não é uma adivinha, não existe riso retroativo, não é um puzzle, não é uma gincana, não é uma charada que tu humilha a pessoa. Não, tem que ganhar por pouquinho, tem que dar o tempo das pessoas entenderem para chegarem junto com você. Então preste atenção, deixa as pessoas chegarem junto. 2, você ri do que você conhece. As pessoas, quando elas não entendem, elas não entendem. Quando elas entendem, elas riem. 3, em muitos casos, comédia tragédia é mais tempo, sendo que tempo tem que ser maior do que a tragédia. Alívio, superioridade freudianas. Alívio freudiano e superioridade aristotélica e de Platão. 4, quem é você? Né? Você definir um pouco a sua persona, não é absolutamente necessário, você pode só ser neutro, mas normalmente é importante porque é mais um elemento para as pessoas terem para aquilo ser engraçado. Se você tem toque, quiser brincar e tá um pouco sujo, esse é só um exemplo, né, nessa retomada aqui. 5, você quer saber quando é uma piada? É quando as pessoas riem, aí é a piada. Anota onde elas riram, repete amanhã, tu pode ficar anos tentando descobrir por que as pessoas riem, todo mundo teorizando milhões de anos, a gente falou de algumas teorias aqui, inclusive a teoria da violação benigna, né, que é uma coisa que tem que ser, ao mesmo tempo, violar uma regra, mas ser benevolente. Mas assim, é uma piada quando as pessoas riem. Às vezes não vai ter uma explicação, né? Anota, repete. 6, repetição traz profundidade, repete, é gostoso, aquela novidade, assim, mas repita, isso é importante. Aquela pessoa mais crítica do seu público pode ser você, essa é a dica, se grave para limpar. 7, presta atenção no ambiente, ouça. Agora vamos para as ferramentas que colocam essas teorias em prática. As ferramentas mais usadas em comédia são o número 1, callback. O callback é trazer de volta uma coisa que talvez não fosse nem engraçada da primeira vez, mas agora é, e aí toda vez que você trouxer vai ser engraçado. É isso que a gente acabou de falar. Você pode observar alguém fazendo isso na apresentação antes de você, e aquilo vale ouro, ou você trazer da sua própria apresentação aquilo de volta. Só que você trazer aquilo de volta e unir as duas pontas, isso fecha um quebra-cabeça na cabeça da pessoa, ela acha engraçado, callback é muito utilizado, entendeu? É um gancho que você deixa em algum lugar, e aí de repente você vem e pendura uma coisa nesse gancho, e a pessoa fala, é pra isso que você estava aí. Callback é muito utilizado. Então, preste atenção para você utilizar com parcimônia, porque se você usar muito também, as pessoas já vão saber que você vai usar, elas não vão ter a surpresa, que é a ferramenta número 2 do comediante. A ferramenta número 2 é a surpresa. Você surpreende o público, e isso é engraçado. As pessoas não esperavam por aquilo, sabe? As pessoas ficam muito surpresas quando a frase não termina do jeito que você pochete. É isso. As pessoas ficam surpresas e isso dá aquele choquinho inexplicável no cérebro que coloca, né, coloca essas teorias todas em prática. 3, reversão de expectativa, que é parecido com surpresa, só que é o contrário. Você encaminha as pessoas para um lado e de repente você vai para outro. É mais do que uma surpresa levado ao contrário. A ironia do Maqui, o roteirista, né, o professor de roteiro. A reversão de expectativa, você achar que vai ser a mulher do cara e é o cunhado. Um dos tipos mais comuns de ferramenta de comédia. É aquele exemplo clássico da pessoa que fala assim, o Ben Ludmer tem uma piada que ele fala, quando eu era pequeno eu queria ser mágico, astronauta e paquita. Tô brincando. Eu não queria ser astronauta. A reversão de expectativa, você acha que ele ia dizer que não queria ser paquita. Na verdade, ele não queria ser astronauta, ele queria ser paquita. Te encaminhou para um lado, porque geralmente é a última coisa que você corrige. Então, essa reversão de expectativa, você pode usar muito ela. Parecer muito que você ia falar uma coisa, né? E agora vamos usar a coisa mais séria da minha palestra, que é que horas que é o lanche. Não sei, e que pode ser usado para o que você tem para falar. Tá vendo? As pessoas têm fome, é por isso que elas... Claro que você tem que tentar usar essas coisas a seu favor. E 4, coisas bobas, né? As pessoas riem de bobagem, às vezes, uma bobeira. Bobagem mesmo, uma coisa. Tem a parte infantil, né? Que todo mundo é meio criança. É uma bola na cara de uma pessoa, além de ter um pouco de reverter a expectativa surpresa. É uma bobagem. E 5, a quinta coisa que as pessoas riem é uma coisa que eu não sei. Eu realmente não sei.
Lembra que eu falei que comédia é uma brincadeira que a gente ganha por pouco? É isso. Boas metáforas também são engraçadas. Metáfora também às vezes as pessoas podem não rir, mas é divertido e é bem... tem cara de aprendizado, né? Boas metáforas misturam dois contextos diferentes, então tem um pouco de reversão de expectativa e surpresa, né? Boas metáforas misturam dois contextos diferentes e essa brincadeira diverte o público enquanto ele aprende. Como uma criança assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum, ou um adolescente assistindo filme pornô. Você se diverte, mas você aprende um pouquinho, entendeu? Boas metáforas, metáforas divertidas. Eu gosto muito de metáforas. Assim, acho que é interessante você começar a observar. Tem uma coisa que eu falo para muitos comediantes. Eu acho muito feio as pessoas verem que o comediante anotou que está colando ali a próxima piada, porque, puxa, é o seu trabalho, você é um comediante, você não consegue decorar 15 minutos ou 1 hora, sabe? Você não decorou o seu número, você faz há não sei quanto tempo, seu ato, né? Poxa, não tem problema. Assim, não é uma questão, se você não decora, você precisa de uma solução, você precisa de um jeito de decorar melhor, ou de deixar o teu roteiro num lugar escondido. Não estou falando que você tenha que esconder sua deficiência, mas resolver para as pessoas. Esse cara ficar olhando, sabe? Para o palestrante, claro que é um pouco diferente, mas também você ganha uma importância tremenda se você simplesmente falar. Então você pode resolver, se você tem que anotar e não lembra, você pode resolver com as suas cartelas, né, com PowerPoint, transparências, que vão ordenando e vão te deixando no assunto, ou deixar uma dália, as pessoas chamam de dália, o roteiro que você esconde, as pessoas chamam de dália, é o mesmo nome da flor, das dálias, porque é de um caso brasileiro, de um ator que ele escondia as falas dele no teleteatro, quando a TV transmitia o teatro ao vivo, ele escondeu lá numa cena, ele sempre procurava esconder atrás do sofá, até um dia ele escondia atrás de um vaso de dálias, e ele chega e os caras tinham trocado dálias por rosas. Quando ele está fazendo a cena, ele pergunta, cadê as minhas dálias? Porque ele queria, na verdade, o que estava atrás do vaso de dálias e ficou conhecido como dália. O cue card americano, né? que é a dália brasileira. Então eu acho importante não anotar. Acho que tudo isso que a gente falou é muito importante. A gente já relembrou aqui as teorias, antes de eu lembrar as ferramentas, mas lembre das ferramentas, callback, surpresa, reversão de expectativa, uma bobaginha, e aqui tem uma coisa que eu não lembro, mas é aquilo que a gente falou. Uma piada vai ser quando as pessoas riem. Tem outras coisas que são importantes, gostaria que você se lembrasse, mesmo que vocês não sejam comediantes. Não pergunte coisas pra plateia se você não se interessar pela resposta, sabe? Não fazer uma pergunta à toa assim, quem aqui já fez não sei o quê? Então continua. Não, se você perguntar, use aquela resposta que vai ser mais com aquela pessoa, mostra que a maioria das pessoas acham que sim, acham que não. Não pergunte se você não se interessa pela resposta, não se movimente se você não tiver pra onde ir, é sujo, deixa o olhar da pessoa perdido, aquelas pessoas que ficam se apresentando em zigue-zague, sabe? Então você fica paradinho ali, deixa as pessoas com o centro focado. No improviso a gente diz que movimentação gasta energia e tira o status da pessoa. Fica parado e movimenta se você tiver aqui. Bom, já eu tô indo pra cá, então eu vou mexer, porque eu tenho que mexer aqui no meu PowerPoint, eu vou pra cá, entendeu? Se você por acaso se vê andando, então anda e se dirige a alguém, porque você está falando com aquela ponta da plateia que você não falou ainda, foi por isso que eu andei até aqui, entendeu? Escolhe melhor a sua movimentação. Não se apresente depois de ser apresentado. Um erro muito comum de comediante também. O mestre Cerimônias acabou de dizer, e com vocês, fulano de tal da Silva. E entra falando de tal, fala, oi gente, eu sou fulano de tal da Silva. Puxa, seu cara acabou de te apresentar. É meio até desrespeitoso, sabe? Não faz o papel do apresentador se você não for apresentador, entendeu? A pessoa já fez ali no meio de campo e tal. Eu sempre lembro essas coisas também quando eu vou conversar com comediantes. Isso pode ser útil para vocês. É isso, a gente usou um pouco sobre humor, sobre piadas. Espero que vocês coloquem em prática esses 7 conhecimentos e essas 5 ferramentas de humor. Acho que vão ser importantes só de você saber. Quando você estiver assistindo um espetáculo de humor, você já pode enumerar. É um bom exercício. No YouTube tem um monte de vídeos de humor. Você vai saber exatamente chamar como os comediantes chamam um callback, uma reversão ali de expectativa, né, uma surpresa.
Veja também quando é a quinta coisa, que é uma coisa que a gente não sabe. Veja se o cara tá realmente quebrando as regras. Veja como comédia é realmente tragédia, mais tempo, e que comédia é uma brincadeira que você ganha por pouco. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruno Mota e vejo vocês numa próxima aula. Valeu, tchau!